Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, 8h32. Revista Justiça. Debate. Nos últimos meses, o Brasil viveu dias de intensos incêndios florestais, o que fez com que se espalhasse muita fumaça e poluição em quase todo o país. Segundo dados do sistema BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 2 dias chegamos a ter 7.322 focos de incêndios, o que corresponde a 71,9% das queimadas na América do Sul. Para falarmos sobre esse assunto, as questões jurídicas, processos e até a atuação do STF, vamos conversar com os nossos convidados. Começa apresentando a doutora Fernanda Toneto, ela que é pós-doutora em Direito Internacional Ambiental, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e professora. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, muito obrigada pelo convite. Meu bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça, bom dia também ao professor Bernardo, nosso companheiro aqui de debate. Eu que sou uma ouvinte assídua da Rádio Justiça, hoje estou aqui para debater esse tema tão importante. Muito obrigado pela audiência qualificada. E lembrando que você, ouvinte, pode nos acompanhar em vídeo também, não só pelo YouTube, mas agora também pela TV digital, canal 1.3. Você acompanha os estúdios da Rádio Justiça também. Deixa eu apresentar o Dr. Bernardo Verano, ele é professor, pesquisador e especialista em engenharia de controle da poluição ambiental. Doutor Bernardo, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, bom dia, doutora Fernanda. É uma satisfação enorme estar aqui na rádio hoje conversando sobre um tema tão importante para o nosso país. Doutora Fernanda Toneto, antes de falarmos da situação brasileira que estamos passando, a senhora também é autora de um livro, Direito Internacional Ambiental, um estudo a partir da jurisprudência do Sistema Europeu de Direitos Humanos. Eu gostaria de saber como é que surgiu esse interesse pelo direito internacional ambiental. Conta um pouco dessa história. Eu, Sérgio, comecei minhas pesquisas, e a pesquisa de doutorado principalmente, tentando responder uma indagação que era: quais são os direitos mais fundamentais dos seres humanos? Quais são aqueles direitos que as pessoas precisam invariavelmente deles e precisam naturalmente da proteção? E, portanto, a minha pergunta era: quais são os bens jurídicos absolutos que não podem ser relativizados e universais, ou seja, direitos universais e absolutos da humanidade? Comecei pesquisando o tema do direito internacional penal, os crimes contra a humanidade, o genocídio, porque me parecia que esses crimes tutelavam os bens mais importantes, mas sempre tive aquela pergunta: por que razão, afinal de contas, o meio ambiente, que é um direito tão fundamental, sem o qual nós não podemos exercer todos os demais direitos, a começar pelo direito à vida, por que razão a proteção do direito foi tão tardia em relação à proteção do meio ambiente? Então, essa era uma dúvida que eu tinha e que me fez, a gente sempre começa a pesquisa a partir de uma dúvida, de uma pergunta, e que me fez, depois que eu terminei a minha pesquisa de doutorado, partir para o estudo do direito internacional ambiental. E quando que começamos a nos preocupar com o meio ambiente? Pois é, essa preocupação é muito tardia. Ela começa só em 1972, com a Convenção de Estocolmo. E eu me perguntava por que razão isso aconteceu. Na época em que eu estava fazendo o doutorado e naturalmente estudando crimes contra a humanidade, genocídio, eu acho que descobri a resposta para essa pergunta a partir de uma pesquisa de campo que eu fiz. Foi uma história que eu conto sempre para os meus alunos e que me foi muito elucidativa, porque numa determinada ocasião eu fui visitar um campo de deportação que ficava próximo de Paris, é o campo de deportação de Drancy. Não é tão conhecido quanto Auschwitz, porque Auschwitz era um campo de concentração, onde os judeus eram levados para trabalhar. Se eles não tinham condições de trabalhar, portanto, crianças e pessoas com deficiência ou idosos, eles eram colocados nas câmaras de gás, e aqueles que tinham condições de trabalho útil eram colocados nos trabalhos forçados. Mas Drancy era um campo de deportação, para onde os judeus capturados eram levados e dali eles eram colocados nos trens e levados principalmente para Auschwitz. E numa dessas minhas visitas, eu fui com uma senhora do meu lado.
E eu perguntei a ela, é a primeira vez que a senhora está vindo aqui? E ela me disse, não, é a segunda. A primeira vez eu tinha 5 anos. Eu vim com minha mãe, com meu pai, e quando eu cheguei aqui, a minha mãe percebeu uma falha na segurança do campo e me mandou fugir. Eu fui recuperada por uma família da resistência, fui criada por essa família, e os meus pais entraram para o campo de deportação, eu nunca mais os vi. E essa é a segunda vez que eu venho aqui para saber qual foi o paradeiro dos meus pais, porque lá na entrada tinha fotos das pessoas que passaram por ali. E ela já sabia, naturalmente, que os pais haviam morrido, mas ali ela pôde fazer o luto, completar o ciclo do luto dela, ver a foto dos pais e identificar para onde eles tinham ido. E eu acompanhei toda a visita dela e foi muito emocionante. E, naquele momento, eu percebi por que razão a humanidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, se nós analisarmos os textos internacionais, Declaração de Direitos Humanos, os pactos de direitos, as próprias convenções europeia e americana de direitos humanos, elas só protegem, só tutelam direitos individuais. Porque a humanidade estava estarrecida com os horrores da guerra e precisava dessa proteção. E é só depois que passa esse processo, quando esse processo de proteção desses direitos que foram tão sacrificados, tão violados, ao final da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, é que surge, então, uma necessidade ou um espaço do direito para tutelar direitos outros, como esse direito ao meio ambiente, que é um direito difuso, que não é eminentemente individual. E o senhor, professor Bernardo, como que o meio ambiente entrou na sua vida? Como é que foi que surgiu esse interesse? Foi um interesse pautado pela qualidade de vida. Como a doutora disse, primeiro os direitos individuais. Depois dos direitos individuais, a gente começa a perceber que não adianta ter só o direito individual. A gente precisa dar qualidade para as pessoas poderem se portar e poderem se relacionarem de maneiras efetivas e positivas. Para isso, precisa de qualidade de vida. E não existe qualidade de vida sem um ambiente saudável. Quando a gente fala um ambiente saudável, a gente fala de não só relações, não só coisas, direitos básicos, mas também de meio ambiente, porque afeta exclusivamente na saúde da população. Quando nós temos um ambiente saudável, a população está saudável. População saudável, relações saudáveis. A gente começa a montar um tripé de interesse. Então, eu entrei nessa área ambiental por algumas questões aqui, principalmente do Distrito Federal. Algumas questões como unidades de conservação, parques, bem-estar da população. Então, a gente começou a trabalhar isso. E, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de lecionar em algumas instituições e coordenar alguns cursos de graduação e pós, que trabalhavam exclusivamente com a questão da gestão ambiental e engenharia ambiental. Nesse sentido, nós formamos alguns movimentos no Distrito Federal, tivemos a oportunidade de participar do movimento do Lago Paranoá, da limpeza do Lago Paranoá, da questão da educação ambiental dentro das escolas, tanto que minha tese de doutorado é justamente a diferença da percepção sobre o meio ambiente entre as escolas urbanas e rurais, onde a gente percebe que a interiorização das questões ambientais dentro das escolas rurais são maiores do que na urbana, porque eles já estão inseridos num meio ambiente mais voltado para as questões ambientais. E a gente começa a perceber que a população que vive em grandes centros urbanos precisam ter a interiorização de que as ações que nós fazemos aqui nos grandes centros urbanos, certo, impactam diretamente nas matérias-primas e nos recursos naturais que nos cercam. E, sendo assim, nós vamos trabalhar com a qualidade e saúde das pessoas. Buscando, então, uma melhor saúde das pessoas, nós trabalhamos com vários movimentos que agregam a qualidade de vida. Então, foi assim que esse movimento todo chegou na nossa trajetória, principalmente a questão social e resíduos sólidos, onde nós temos uma atuação aí enorme com a questão dos catadores, com a questão da reciclagem e da política nacional de resíduo sólido.
Doutora Fernanda Toneto, esse momento que estamos passando das queimadas não é algo exclusivo aqui no nosso país, né? A gente sentiu esse problema das queimadas, principalmente aqui no Distrito Federal nas últimas semanas. Foram, inclusive, várias pessoas presas, diversas operações no Brasil afora, como, por exemplo, no Pantanal, uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Mas, na verdade, essas queimadas são apenas a ponta do iceberg. Quando a gente fala sobre queimadas, a gente tem que remontar o tema das mudanças climáticas e do aquecimento global. Inclusive, existem diversas convenções internacionais tratando sobre o caso. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Nós temos o Acordo de Paris, de 2015, que tem sido tão debatido, que, aliás, tem sido utilizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento de algumas ações que tratam sobre a obrigação dos Estados em cumprir esse acordo, que determina que os Estados precisam tomar medidas para evitar se colocar gases na atmosfera que geram o efeito estufa, que, por consequência, geram um aquecimento global. Inclusive, isso está dentro das metas para 2030, as ODS, né, previstas como metas das Nações Unidas para 2030. Mas o que eu teria para dizer é que esses problemas das queimadas nada mais são do que muitas pessoas são céticas em relação a esse assunto. Será que está realmente existindo aquecimento global? Mas está. Os cientistas comprovam que o aquecimento global é uma realidade e a prova está aí. As queimadas são um exemplo disso. Inclusive, na Corte Europeia de Direitos Humanos, nós temos algumas ações já tratando sobre esse assunto. E o senhor também, que faz um trabalho lá pela Universidade de Coimbra, esse assunto também preocupa, porque no passado víamos muitas imagens da Europa, né? Portugal em chamas e alguns outros países. Esse é um processo internacional que estamos acompanhando, essa preocupação com as queimadas? É um processo que chama a atenção do mundo inteiro, porque não é questão só do aquecimento global, mas de todo um bioma que vem sendo agredido com essa consciência antiga de uso e gestão do solo. Então, existem queimadas naturais, existem as queimadas provocadas pela má gestão do uso do solo. E com isso, cada vez mais nós temos um ambiente propício para que ocorra o alastramento dessas queimadas. Com essas queimadas se alastrando, nós temos, no mundo inteiro, uma preocupação maior com o aquecimento global. Vários cientistas falam que isso não existe, o aquecimento global. Eles fazem os documentos e elaboram teorias, mas a gente percebe que a ação do homem interfere grandemente no momento que nós estamos passando. Nós estamos agravando um aquecimento natural do planeta e estamos tendo picos com emissões de gases. E as queimadas contribuem fortemente para isso. E a gente percebe que toda a situação do clima vem mudando ao longo do tempo. Nos últimos 5 anos, nós temos cada vez mais períodos com intensidade de calor e frio também extremo. Então, a variação vem grande. E essa variação não é uma variação natural e, junto com isso, vem as ações do homem, que precisam ser mudadas. Elas estão sendo evidenciadas com todas as convenções, todas as legislações, mas nós precisamos de ações de educação para mudar a cultura e investir em novas tecnologias. Só assim a gente vai conseguir fazer com que esse problema internacional, certo? Tome um novo caminho, um caminho de uma sociedade onde nós tenhamos ações mais sustentáveis. Nós temos que priorizar isso. Para aqueles que não acreditam no aquecimento global, né? Muitos falam que são ciclos, o mundo já passou por isso se repete, não existe o aquecimento global. Como o senhor já contrapõe essas ideias? Nós podemos ver que existe um estudo forte sobre concentração de gás carbônico na atmosfera e os gases do efeito estufa, e realmente existe um ciclo natural. Mas a partir do momento que nós estamos hoje trabalhando com combustíveis fósseis como fonte da nossa matéria, da nossa energia, nós temos uma colocação
de gases do efeito estufa além do natural. E esse além não é além um pouquinho, não. Não é uma coisa aritmética, é uma coisa exponencial. E com essa concentração exponencial causada pela ação do homem em todo o meio ambiente, a gente percebe que está tendo um aquecimento além do que o próprio planeta suporta. E aí, as consequências desse aquecimento caem para o clima, caem na parte produtiva, porque, queira ou não queira, a gente influencia a produção no campo com a alteração da temperatura, e influenciando a produção do campo, a gente influencia toda uma economia de consumo, produção, escala dessa produção, abastecimento de alimentos, distribuição de alimentos, e nós vamos pagar o preço por isso, se não mudarmos a tecnologia, a cultura e a forma como o homem encara o meio ambiente. A senhora falando aqui, doutora, a respeito desta questão da preocupação ambiental tão demorada, né, doutora Fernanda? Até me lembrei da época que falavam sobre o fog londrino, né? Em que o Reino Unido passou por um momento difícil devido ao uso da madeira para o aquecimento, e tanto tempo demorou para enxergar o que estava acontecendo. Aqui no nosso país, então, se a preocupação começou em 1972, e aqui no nosso país, qual foi o ano real em que tivemos uma preocupação sobre o meio ambiente? Nós começamos na década de 1990, com as leis que foram criadas para a proteção do meio ambiente. Eu cito aqui, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei extremamente recente, que muitas empresas sequer conhecem, e que trouxe, inclusive, uma novidade para o nosso direito, que é a responsabilização penal da pessoa jurídica, que é algo que nós não tínhamos. E isso reflete esse atraso na proteção do meio ambiente, se reflete hoje numa tentativa de correr atrás do prejuízo. Porque, veja, eu citei aqui o Acordo de Paris. No Acordo de Paris, e aqui também reforçando o que o professor Bernardo disse, se essas pesquisas científicas que demonstram que o aquecimento global é uma realidade fossem falsas, nós não teríamos todos os estados das Nações Unidas reunidos para criar convenções para tratar desse problema. E um problema que foi tratado especificamente no Acordo de Paris em 2015. Eu trouxe aqui alguns dados só para demonstrar como os estados estão tentando correr atrás desse prejuízo. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são naturais, que existem, mas que precisa haver uma redução. Ele se comprometeu a reduzir essas emissões em 37%, abaixo dos níveis de 2005 até 2025, para tentar cumprir a meta até 2030. E ainda, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, o que é muito pouco. Algumas semanas atrás, o secretário-geral da ONU deu uma entrevista demonstrando que os países, apesar de o acordo ter sido em 2015, eles cumpriram apenas 17% das metas. Nós já estamos em 2024, faltam 6 anos só. E os estados, quase 10 anos depois, cumpriram apenas 17%. Então, isso é reflexo dessa proteção tardia, que não só o Brasil fez, mas todos os estados que compõem as Nações Unidas. Professor, por favor. Dando um complemento, o Brasil teve a política de meio ambiente estabelecida, e a política de meio ambiente dá o parâmetro, a política nacional de meio ambiente dá o parâmetro para como o Brasil observa a questão ambiental. E nós temos várias discussões sobre a política de meio ambiente do Brasil, e como a gente vê que isso foi tardio. Foi no século passado, no fim do século passado, a Política Nacional de Meio Ambiente, mas a primeira legislação debatida no Congresso Nacional e votada por eles foi a Política Nacional de Resíduo Sólido, em 2010. A gente está falando de uma coisa da década de 80, a Política Nacional de Meio Ambiente, e estamos falando da primeira lei de meio ambiente votada, julgada, conversada em Congresso Nacional em 2010. É muito tempo para o mundo acordar.
É muito tempo para as indústrias do Brasil acordarem, visto que elas já eram responsabilizadas pela lei de crimes ambientais, certo? E nós precisamos de uma reforma na lei de crimes ambientais, porque nós estamos vendo a ideia do poluidor pagador. Poluiu, paga. Mas nós precisamos de incentivos. Não adianta só punir, doutora. Eu vejo isso pelo lado da indústria, que eu atuo muito junto à indústria, e a indústria ela é penalizada, então vê o meio ambiente como um custo. A partir do momento que eu vejo o meio ambiente como um custo, eu falo, peraí, meu custo de produção é X, eu ainda tenho que pagar Y? Não vou. Então, a partir do momento que a gente conseguir uma reforma, também na estrutura das leis, de sair do poluidor pagador e trabalhar com incentivos para que as indústrias, meio produtivo, verifique que o meio ambiente pode ser um aliado dentro do desenvolvimento sustentável, as indústrias vão tomar posturas mais positivas, buscando novas tecnologias, buscando a questão de meios alternativos de energia, não só o solar, mas hoje também a gente tem a política de incentivo para biogás, né, e bioenergia. Eles vão trabalhar com isso, mas a gente tem que dar incentivo e não só punir. Assim a gente muda uma cultura. Se não mudar a cultura, nós vamos estar perdidos a meios produtivos do século passado. A senhora concorda, doutora Fernanda? Eu concordo e acho que o professor Bernardo toca num ponto crucial que a gente precisa falar, que é a questão das políticas públicas. E falando em políticas públicas, toca a responsabilidade do Estado e traz um tema muito interessante. Agora a gente tem na pauta a reforma tributária, mas nós temos a possibilidade de se fazer no país hoje uma tributação verde. Ou seja, tributar de forma menos onerosa aquelas empresas que cumprem com os objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Mas, voltando um pouquinho, eu queria só trazer um dado para dizer que, na verdade, essa preocupação com o meio ambiente, mesmo sendo tardia, ela ainda começa errado. Por quê? Só para esclarecer qual foi a razão pela qual a humanidade começou a se preocupar com o meio ambiente. O objetivo não foi tão legítimo como a gente pensa. Não foi assim, nossa, agora vamos nos preocupar com o meio ambiente porque precisamos nos preocupar com os direitos das futuras gerações. Não foi exatamente isso que aconteceu. 1972, em que época nós estamos? Final das colônias na África e na Ásia. Processo de descolonização. O que acontece? A Europa, que já não tinha mais como extrair minérios, tirar proveito das suas próprias florestas, porque já estavam quase todas devastadas, ela fazia isso onde? Na África e na Ásia. A grande maioria dos minérios da Europa vinham de colônias africanas. E o processo de descolonização está terminando. A Europa não pode mais interferir nesses processos de exploração do meio ambiente e ela traz a ideia de desenvolvimento sustentável. E diz assim para essas suas ex-colônias africanas e asiáticas: olha só, agora acabou, tá? Agora a gente vai se preocupar com o meio ambiente. Eu não posso mais explorar suas florestas, eu não posso mais explorar os seus minérios, então você também não pode, até porque eu não quero que você concorra comigo no mercado internacional. Vamos agora, então, começar a nos preocupar com o meio ambiente. Então, a preocupação já nasce errada. Ela já nasce com um objetivo que não é legítimo. Claro que era necessário, teve todo um aspecto positivo, mas a raiz do problema foi essa. Contribuindo para o que a doutora Fernanda falou, vem também, antes de 72, no fim da década de 60, vem o Clube de Roma. Né? O Clube de Roma, vários empresários se reúnem e falam qual é o futuro da nação, da população mundial. E viu-se que tinha um crescimento exacerbado de pessoas e que a matéria-prima não ia acompanhar. Então, pera lá, se eu vier nesse meio produtivo, no boom pós-Segunda Guerra, eu não vou conseguir distribuir, acompanhar e doar tudo que a gente precisa, dando matéria-prima para a indústria. Vamos brecar isso aqui tudo. Como é que eu breco? Desenvolvimento sustentável. Preservar agora para as gerações futuras. Esse é o pensamento inicial do desenvolvimento sustentável, em 1972, quando o termo foi lançado. Mas, em 92, o Banco Mundial veio com um novo pensamento de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável hoje é um
o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Nenhuma ação vai ser boa simplesmente se ela não tiver a questão de um equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e economia. E isso é uma noção do Banco Mundial em 92, que veio junto com a Eco 92, que foi um grande movimento ambiental, onde pela primeira vez a população indígena foi realmente verificada, foi sentida, percebida, as florestas, as unidades de conservação do mundo inteiro. Então veio a seguinte forma: Banco Mundial e todos os associados investem em ações que são boas para o meio ambiente, à mesma proporção que é boa para a sociedade e à mesma proporção que é boa para a economia. Esse não é um tripé, um triângulo tão equilátero, tão bonitinho. Sempre vai pender por um lado nas relações, mas se não tivermos os 3 pontos sendo pensados em ações e em políticas públicas, nós não vamos chegar nunca a um equilíbrio e um desenvolvimento justo. Então, a gente consegue crescer nesses pontos que a doutora Fernanda colocou, sendo que a gente tem que ter essa noção do que realmente é crescer sustentavelmente, ambientalmente, socialmente e economicamente. Agora, 8h59, vamos fazer um intervalo no nosso debate. Estamos falando sobre os incêndios florestais, as consequências jurídicas, estamos falando sobre meio ambiente aqui na Rádio Justiça e daqui a pouquinho voltamos. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo vídeo, pelo canal 1.3 da TV Digital aqui no Distrito Federal ou também pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a última hora desta quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Agora em Brasília, 9h04. Revista Justiça. Debate. Mais uma vez eu convido você, ouvinte, a nos acompanhar pelo YouTube da Rádio Justiça. Você acompanha as imagens aqui do nosso estúdio, assim também pelo canal 1.3 da TV Digital aqui no Distrito Federal. Estamos falando hoje sobre os incêndios florestais e as consequências jurídicas. Estamos com os nossos convidados falando sobre essa situação brasileira e também a situação no mundo com as queimadas. Estou com a doutora Fernanda Toneto, ela que é pós-doutora em Direito Internacional Ambiental, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e professora, e também um professor, pesquisador e especialista em Engenharia de Controle de Poluição Ambiental, o doutor Bernardo Verano. Doutora Fernanda, falando da situação brasileira, estamos acompanhando a preocupação até aqui do Supremo Tribunal Federal, principalmente com o Pantanal e a floresta amazônica. O que temos, então, sobre esta jurisprudência do STF a respeito dessa preocupação com o meio ambiente? Sérgio, quando um litígio chega ao Poder Judiciário, significa que as leis não foram cumpridas. Pelo menos que elas precisam ser discutidas. Nós falamos aqui sobre necessidade de políticas públicas, necessidade de criação, por exemplo, de tributos diferenciados para empresas que cumprem com a legislação ambiental. E antes de chegar no STF, eu acho que é preciso dizer que o Brasil tem boas leis. O Brasil tem boas leis nas mais diversas searas do direito. Ele tem boas leis para a execução penal, ele tem boas leis, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que tutela o direito das crianças, dos adolescentes de uma forma satisfatória. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é extremamente avançado e temos boas leis ambientais. Temos algumas políticas públicas eficientes também. Mas o meio ambiente é um problema complexo. Os litígios ambientais, que são um tema extremamente relevante, eles têm um caráter complexo, porque eles envolvem situações de natureza cultural, humanitária, ecológica e econômica, como bem disse aqui o doutor Bernardo. E o Supremo tem uma jurisprudência bastante sedimentada em relação à matéria ambiental, falando, sobretudo, sobre o dever de proteção,
que é um dever de todas as pessoas. Ele fala em responsabilidade solidária de todos os poderes do Estado e de todos os entes que compõem a sociedade, como, por exemplo, as empresas, as pessoas físicas, e fala, portanto, dessa responsabilidade solidária, do dever de políticas públicas, do dever de prevenção e, sobretudo, da omissão. Esse tema da omissão do Estado em relação ao cumprimento das políticas ambientais também é bastante presente na jurisprudência, não só do Supremo Tribunal Federal, como do STJ. Depois eu posso comentar algumas decisões recentes, principalmente do STF, que inclusive tem um caderno, para quem quiser conhecer, um caderno de decisões sobre direito ambiental, em que ele sedimenta ali toda uma jurisprudência, tratando da questão da responsabilidade solidária, do dever de proteção, do direito ao meio ambiente como um direito intergeracional, que é algo que as cortes internacionais já sedimentaram também, e nós podemos verificar, inclusive, um diálogo de cortes. Hoje nós temos uma jurisprudência do Supremo que muito se assemelha à jurisprudência da Corte Internacional de Justiça em matéria ambiental, que é uma jurisprudência pequena, porque os litígios entre Estados ainda são poucos, mas, sobretudo, com as cortes europeia e interamericana de direitos humanos, que têm julgado muita matéria de direito ambiental. Leis nós temos, né, professor? Sim, várias. Algumas efetivas, outras só de papel. O que a gente precisa é ter a ação do direito ambiental de uma maneira efetiva com as agências que as cumprem. E uma coisa que a doutora Fernanda chama a atenção é realmente a questão da efetividade da organização ambiental pautada pela política de meio ambiente. Nós temos aqui, hoje no Brasil, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente, fazendo o tripé desse arcabouço político. E também o arcabouço que rege os caminhos ambientais pautados nas leis ambientais e suas necessidades. Nós temos que ter mecanismos diretos, de controles mais efetivos. Não só a questão pública, mas a questão pública de maneira efetiva. Como se faz isso? Realmente, hoje em dia, nós já éramos para ter brigadas de incêndio dentro das unidades de conservação estabelecidas de maneira ativa. Permanente. Hoje é o seguinte, como isso atua? Brigadas de incêndio são convocados voluntários, poucos são convocados, poucos são contratados efetivamente. Nós já sabemos, tudo bem, o professor, mas a gente só vai ter incêndio na época do meio do ano. Se nós temos agentes ambientais em brigadas de incêndio, o que eles vão fazer em períodos que não estão de incêndio? Preparar toda essa situação. Não adianta fazer o acero, que é a limpeza do lote, para impedir que entre dentro de uma unidade de conservação só na época da seca. Correndo ainda, né? Não, eu preparo antes. E esse pessoal, que quando estiver tudo preparado, vai trabalhar com educação ambiental dentro das unidades de conservação, vai fazer parte das equipes que nós temos dentro dos parques que o Instituto Chico Mendes tem. É um trabalho enorme que nós temos para aguentar essa estrutura, mas que não traz a população também tradicional para participar. A grande chave que eu acho, não só para combater os incêndios, mas por experiências próprias que eu tive quando eu tive do Instituto Chico Mendes, é que quando a gente traz a população tradicional, que está ao redor dessas unidades de conservação ou dentro, para perto da gestão ambiental correta, eles participam, fiscalizam, trabalham junto e nós conseguimos ter, com pouca gente, uma ação efetiva. Porque também não adianta onerar o Estado com isso. Nós temos que trazer a população, nós temos que trazer a sociedade, nós temos que trazer os meios produtivos para dentro da gestão das unidades de conservação das florestas e da preservação. Então, quando a gente ganha essa população através da participação, da aceitação, não adianta nada eu pegar uma comunidade tradicional que está lá há anos, formar um parque e tirar essa comunidade tradicional de dentro. Eu tenho que incluir. A gente tem que educar, a gente tem que fazer com que essa comunidade assuma meios produtivos
positivos para o meio ambiente e, dessa forma, nós gastamos menos com fiscalização, porque a população está fiscalizando para a gente, está ajudando. É só dessa forma que a gente vai progredir nessa questão tão sensível. Então, hoje nós temos uma estrutura legal, nós temos uma estrutura política, mas ela não está sendo, de maneira alguma, efetiva nas suas decisões. Nós precisamos, e isso não é questão de agora, isso é uma questão que vem desde a sua formação. Vem desde a Secretaria de Pesca, que a questão política começou, era a Secretaria, não existia MMA, Ministério do Meio Ambiente, tinha a Secretaria de Pesca dentro do Ministério da Agricultura e evoluiu todo esse raciocínio, certo? Evoluiu toda essa estrutura. A estrutura é sólida, é bonita e é essencial, mas a gente precisa buscar mecanismos de sermos mais efetivos no combate, efetivos no controle, efetivos na fiscalização, efetivos na educação ambiental. Fazendo isso, a gente consegue ter um meio ambiente mais controlado e positivo, tá? Principalmente nas questões das queimadas. Tanto é que essa preocupação acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, né, doutora Fernanda, e o ministro Flávio Dino até determinou o cumprimento de uma série de medidas a fim de construir uma saída conjunta para esse problema das queimadas na região amazônica e também do Pantanal. Entre as determinações está, por exemplo, que as corregedorias dos tribunais de justiça de 10 estados da Amazônia e do Pantanal e também dos tribunais regionais federais da primeira e da terceira região identifiquem num prazo de 30 dias os inquéritos e os processos que tratam justamente sobre os crimes ambientais nessas regiões. A que se deve, então, esta decisão do ministro Flávio Dino, a esse atraso de políticas públicas nos estados para combater os incêndios? Essa foi uma iniciativa muito salutar, me parece, do ministro Flávio Dino. Você está falando da DPF 743, né? Que trata, sobretudo, do problema das queimadas na região do Pantanal e da Amazônia. Esse processo já tinha sido pautado no Supremo, inclusive foi objeto de sustentações orais pelos estados envolvidos, pelas demais partes, e o ministro Flávio Dino tomou uma iniciativa, eu não vou dizer pioneira, porque o STF tem tentado fazer muitos acordos processuais em ações relevantes, o que é digno de nota, mas ele chamou para si a responsabilidade de tentar encontrar uma solução conjunta para o problema. Porque, como disse aqui o professor Bernardo, de nada adianta, às vezes elas são a última rácio, as soluções punitivas. Às vezes não tem mais o que fazer e a empresa, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo de forma geral, os entes da federação, tanto União quanto Estados, Distrito Federal, municípios, às vezes existe a necessidade de uma punição. Mas uma solução conciliatória é sempre melhor. Então, esse tem sido o intuito do ministro Flávio Dino nessa ação. Essa semana, inclusive, ele deu um despacho determinando que os entes que compõem a ação, a DPF, prestem algumas informações acerca de controle de dados sobre as queimadas, como é que as secretarias agem nesses casos, justamente para tentar chegar a uma solução mais conciliatória para o problema. Porque não adianta nada condenar lá, por exemplo, o Estado do Mato Grosso, por não ter cumprido com seu dever de criar políticas públicas ou fiscalização e as queimadas terem acontecido, se elas continuarão ocorrendo. De que adianta uma punição do Estado dessa natureza? Não vai resolver o problema. Então, esse é o propósito, me parece, do ministro Flávio Dino nessa ação, o que é extremamente elogiável. O Supremo tem feito isso em diversas ações, não só ambientais, como em outras também. Ministro, que é relator, então, das ADPF 743, 746 e 857, que tratam sobre o tema. Falando sobre a região amazônica, professor, eu gostaria que você explicasse para nós como a floresta amazônica ela atua no nosso meio ambiente. Porque ouvíamos falar antigamente que era o pulmão do mundo, mas essa frase foi desfeita, né? A gente pensa em pulmão do mundo quando ocorre a liberação de oxigênio e aumento de oxigênio no mundo, fazendo uma referência, inclusive, à nossa respiração, né? Porque nós respiramos o O2 e devolvemos o CO2, a planta ela respira o CO2 e devolve o O2. Então, onde tem mais planta, vai ser o pulmão do mundo. Mas, na verdade, aquilo que mais libera
oxigênio para a atmosfera são os fitoplânctons que estão no mar. E as cianofícias que estão no mar, as algas, em geral. Então, cuidar do oceano é realmente cuidar do pulmão do mundo. O que ocorre com a região amazônica? A região amazônica, poucos sabem, mas ela regula o clima na América do Sul. As plantas respiram e, junto com essa respiração, consomem CO2, liberam O2 e liberam vapor de água. Agora, pensa na quantidade de espécies individuais que nós temos na região amazônica. Imagina a quantidade de vapor de água que é liberado para a atmosfera. Esse vapor de água forma o que a gente chama de rios aéreos. Vem uma corrente de ar e leva esse rio aéreo pela região norte, bate na Cordilheira dos Andes e volta para a região central da América do Sul e do Brasil. Queimando a floresta, os rios aéreos estão indo embora. Vai faltar o quê? Umidade. Vai faltar chuva. Vai desregular o clima do Brasil inteiro. E quando houver chuva, vão ser pancadões de chuva muito fortes, em curto espaço de tempo, onde o solo e o lençol freático não vão absorver essa água e nós vamos ter enchentes. A questão das enchentes que aconteceram esse ano vão voltar a acontecer. A gente vai amenizar com questões de engenharia, mas elas vão voltar a acontecer, porque vai ter um pancadão de chuva em curto espaço de tempo, o solo descoberto, sem vegetação, fica mais compactado, não vai absorver a chuva, não vai ter recarga do lençol freático. Essa água vai ficar em cima, tendo enchentes, e depois dessas pancadas de chuva, nós vamos ter períodos enormes de estiagem. Eu estive com uma equipe nossa de pesquisa em Altamira e pegamos dados preocupantes com relação a isso. Certo? Soltamos um balão e fomos medir a questão atmosférica lá. A umidade está caindo. A quantidade de CO2 está aumentando. O material particulado pelas queimadas está aumentando. O senhor lembra o ano retrasado, acho que 2022, uma fumaça inteira sobre São Paulo? Sim. Que o dia virou noite, foi Sim. inclusive a manchete. Sim. Isso mostra como é a atuação desses rios aéreos. A fumaça subiu, o vento bateu, essa fumaça bateu lá na cordilheira e voltou para o centro de São Paulo. E não era queimada no estado de São Paulo, dentro dos canaviais, não, era fumaça proveniente da Amazônia. Então, a Amazônia é o grande regulador de clima da América do Sul, principalmente do Brasil. Nós vamos passar por períodos difíceis e vamos ter problemas, se bobear, de questão de água. Porque o solo descoberto e compactado não absorve água, não vai ter recarga dos lençóis freáticos. E não tendo recarga dos lençóis freáticos, nós vamos ter pouca água para o consumo. Nada é solto, tudo é interligado nessa questão ambiental. O senhor já está antevendo, então, os efeitos dessas queimadas que estamos tendo agora? Não tivemos nada parecido assim no passado? Em termos quantitativos, não, tá? E as consequências ainda serão analisadas, mas o aumento do aquecimento global e a questão hídrica vão ser bastante afetadas. Professor, ainda falando de decisões do STF, a responsabilização dos estados, como é que fica? O professor já falou, por exemplo, da necessidade dessa contratação dos brigadistas, algo permanente. O que podemos tratar mais? O STF tem uma jurisprudência muito rica em relação à matéria ambiental e, consequentemente, em relação à responsabilidade dos entes federativos. O que ficou estabelecido na legislação é que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva. É importante, acho, explicar para o ouvinte o que significa. Aquele que causa danos ao meio ambiente será responsabilizado desde que fique comprovado o nexo causal, ou seja, que aquela ação ou que aquela omissão deu causa ao dano, ele será responsabilizado objetivamente. O que significa isso? Independentemente de ter agido com dolo ou com culpa.
Quando a responsabilização exige a presença do dolo ou da culpa, a gente chama essa responsabilização de responsabilização subjetiva. Mas em casos de danos ao meio ambiente, essa responsabilidade, portanto, é objetiva. Basta a comprovação do dano, do nexo causal, para que o ente federativo ou a empresa que causou o dano seja responsabilizado. O Supremo tem uma jurisprudência no sentido de que é solidária a responsabilidade. Ou seja, todos aqueles que causam dano, por ação ou por omissão, independentemente da presença do dolo ou da culpa, serão responsabilizados. E, inclusive, o STJ segue essa jurisprudência, o tema 1204 de recursos repetitivos, e também tem uma súmula do STJ, que é a súmula 652, que trata da responsabilização objetiva de todos os envolvidos no dano ambiental. E, dentro disso, o Supremo tem uma jurisprudência fartíssima em matéria ambiental. Sobre esse assunto que o professor Bernardo falou, eu cito aqui a ADPF 708, que foi a ADPF que tratou do Fundo Clima, e que, inclusive, debate a questão do efeito estufa e explica o que é. Ali, a decisão é extremamente didática, né? A decisão do STF. E ele diz o seguinte: bom, o efeito estufa é um efeito natural de aquecimento da camada atmosférica em razão da emissão de gases que esquentam a Terra, portanto, de efeito estufa, e que é extremamente necessário, inclusive, para a vida na Terra. Se nós não tivermos esse aquecimento, nós congelamos aqui na Terra e não sobrevivemos. Então, o efeito estufa causado pelo gás mais importante, o CO2, que é o dióxido de carbono, é um efeito natural e necessário para manter a Terra numa temperatura compatível com a vida humana. O grande problema é que os fatos da vida moderna, principalmente queima de combustíveis fósseis, queimadas, agricultura, pecuária de modo não sustentável, têm aumentado esses gases na atmosfera, causando o que a gente chama de aquecimento global, e esse aquecimento global vem causando todas essas mudanças climáticas. Até algum tempo atrás, nós tínhamos estações do ano bem definidas, e hoje nós não temos mais. Eu que sou gaúcha e que me solidarizo muito com o que passou o meu estado, acho que todos nós, nós vimos ali os efeitos devastadores dessas mudanças climáticas, que foram essas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, as consequências são muito graves. E elas acabam batendo às portas do judiciário, que é o que justamente gerou toda essa jurisprudência do STF. Poderia citar aqui outras ações, como relativas ao CONAMA, que é a ADPF 623, questões relacionadas ao licenciamento ambiental, a ADI 4757, questão do Fundo Amazônia, a ADO 58, assim como essa que eu citei também, que é a do Fundo Clima, a ADPF 708, e tantas outras. Assim como poderíamos citar decisões de cortes internacionais tratando sobre o mesmo tema, o que demonstra que esta é efetivamente uma preocupação da humanidade hoje. Sem o meio ambiente saudável, nós não conseguimos gozar dos nossos direitos mais fundamentais. Pois é, temos a legislação e a efetividade delas é algo que fica muito distante, da efetivação, da cobrança, da responsabilização, professor Bernardo. Eu vou trazer um exemplo de uma legislação que foi aprovada em 2021 e que, se a regulação dela houvesse, nós poderíamos estar controlando toda a questão do desmatamento na Amazônia. É a legislação de pagamento de serviços ambientais. O que é isso? Eu, dono de uma fazenda ou dono de um pedaço de terra, que tenho lá uma área protegida, não a área legal, de reserva legal ou área de proteção permanente, que já é obrigatório dentro das unidades rurais, mas eu quero preservar a minha unidade inteira. O que ele tem que fazer, por exemplo? Ele, hoje, pega essa unidade rural, ele pega essa terra, quer ser produtivo. Então, ele derruba a árvore para poder ter a área de produção. De acordo com o Sistema Nacional, hoje, de conservação, eu tenho que, na região amazônica, preservar 80% do meu espaço e produzir apenas em 20%. Então, o produtor rural vai produzir em quanto? Em 20% do espaço. E os outros 80%? Eu não estou nem vendo o que está acontecendo ali. Porque, para mim, representa custo. 80% de uma unidade
É muita coisa. Então, abre espaço para derrubada de árvores, mineração irregular, e eu simplesmente não estou vendo. Certo? Eu não vou para a parte legal, tá, doutora? De que eu deixo gente entrar, não é isso. Não estou vendo. Agora, vamos supor, a lei de pagamento de serviços ambientais. Eu preservo e eu recebo por isso. Eu vou preservar e vou receber. Então, a árvore em pé vai me valer muito mais do que eu deitar essa árvore e produzir. Essa legislação existe. Agora, quais são os critérios que eu coloco para isso acontecer? É o governo que vai pagar para o cara deixar a árvore em pé? É o mercado financeiro que vai pagar? Eu como produtor rural, eu vou ter que desenvolver um projeto, gerar títulos verdes, colocar no mercado? Ou eu vou fazer isso e botar para vender crédito de carbono? Então, essa regulação em como fazer essa lei de pagamento de serviço ambiental precisa ser efetivada. E essa discussão está parada. Se houvesse uma discussão em cima dessa legislação, de como ela vai funcionar, uma regulação dela, nós estaríamos hoje já com propriedades rurais recebendo, não só do governo, mas também do mercado voluntário, que eu acho que o grande aliado pode ser aí o mercado voluntário, certo? O mercado particular, para não onerar o Estado em relação a isso também, tá? E nesse mecanismo, o produtor rural vai ter a árvore em pé valendo mais do que ela deitada. Eu preservando, valendo mais do que não preservar. Então, de vez de eu desmatar através do fogo, que é uma prática comum, infelizmente, ainda arcaica e comum, certo? Aí a gente vai ter preservação, as pessoas ganhando por isso, podendo ter um dinheiro reinvestido na área, trabalhar com turismo ambiental. O potencial do Brasil em turismo ambiental é gigantesco. E nós perdemos para praias na Tailândia em termos de movimentação de turismo. Hoje, eu tenho um associado ao nosso grupo de pesquisa que tem um hotel na Amazônia, na beira do Rio Negro. O que aconteceu? O Rio Negro secou. O hotel fechou. São ações que envolvem não só a parte social, a parte de preservação, mas a parte econômica. O senhor tocou no ponto sobre as secas na Amazônia, que vem preocupando a cada ano. A que se deve essa baixa dos rios? Ao fluxo de chuva na região. A cada vez mais os rios aéreos e a diminuição dessa umidade. A primeira vez que eu fui na região amazônica, eu fui para a região do Pará, lá perto do rio Guamá, perto de Belém. E só esse rio, que não é um rio grande, tem lá uns seus 3 quilômetros, 4 quilômetros de uma margem à outra. E em Brasília era o período que estava faltando água, a gente passando por problemas de água, o São Paulo também. Aí você chegava lá e falou, está faltando água no sul do Brasil. O povo olhava e falava, não está, não pode. E continuava queimada, continuava desmatamento, continuava a influência direta nessa ação de regulação da atmosfera. Hoje, o pessoal lá começou a entender que também vai faltar água lá, porque os rios estão secando. E secando o rio, seca o comércio, porque a maior parte do comércio lá é fluvial. Então, a gente está tendo problemas gravíssimos na região e não estamos prestando tanta atenção. E não tem uma previsão de uma reversão desse quadro a curto prazo? A curto prazo, não. A gente coloca aqui curto prazo, 4, 5 anos. 4, 5 anos a gente ainda vai sentir os efeitos. Se nós tomarmos ações hoje, em uma década, a gente começa a recuperar. Uma década? Uma década. A gente começa a recuperar os efeitos sentidos hoje. Doutora Fernanda, num livro, Direito Internacional Ambiental, um estudo a partir da jurisprudência do Sistema Europeu de Direitos Humanos, que a senhora escreveu pela Lumen Iuris, podemos falar de responsabilização internacional do Brasil pela questão amazônica e do Pantanal? Só antes de responder, Sérgio, eu queria citar aqui, que foi tão importante isso que o doutor Bernardo falou, só para fazer uma referência, o ministro Barroso, em coautoria com a doutora Patrícia Perrone Campos de Mello, em 2020, publicou um artigo para a revista Direito da Cidade, intitulado Como Salvar a Amazônia, porque a floresta de pé vale mais do que derrubada. Exatamente sobre esse assunto. Mas, voltando aqui à pergunta,
Esse livro que eu escrevi, ele trata especificamente do sistema europeu de direitos humanos. Eu separei todos os casos ambientais que foram julgados pela Corte Europeia nas últimas décadas. A Corte Europeia fez uma evolução na sua jurisprudência, tendo em vista que a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é a convenção que rege a jurisdição da Corte, não prevê, incrivelmente, não prevê o meio ambiente como um direito a ser tutelado dentro do sistema europeu. E como é que esses casos foram parar lá na Corte Europeia? Ela faz uma proteção do meio ambiente por ricochete. Ou seja, quando um direito individual previsto na Convenção Europeia for prejudicado em razão de um dano ambiental, então, por exemplo, direito à vida privada e familiar, direito à jurisdição, direito a uma resposta estatal. Quando esse direito for prejudicado por um dano ambiental, a Corte faz a proteção. Depois até quero citar 2 casos. Mas essa pergunta que você me fez, ela poderia ir parar hoje na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje a gente está discutindo a questão da responsabilidade do Estado por danos transfronteiriços. Eu faço parte de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Sidney Guerra, lá na UFRJ, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito Internacional Ambiental, LEPADIA. E essa semana, justamente na nossa reunião, nós estávamos debatendo essa questão. Com a seguinte pergunta: será que os estados que fazem fronteira com o Brasil, onde ocorreram esses incêndios, então estados que fazem fronteira com Pantanal, estados que fazem fronteira com a Amazônia, por exemplo, não teriam o direito de acionar o Brasil para a reparação de danos transfronteiriços em razão de violações ao meio ambiente? Tecnicamente, sim. E essa é uma tentativa hoje do direito internacional ambiental de tentar buscar soluções que não sejam essas soluções tradicionais bilaterais, porque elas vão acabar no problema só da reparação e não da prevenção. Então, a gente esbarra, mais uma vez, nesse problema. Mas como é que se faz hoje para se ingressar no sistema interamericano? Existe uma burocracia muito grande, diferente do sistema europeu. Porque no sistema interamericano, primeiro, eu preciso esgotar a jurisdição nacional. Então, o Estado precisaria entrar com uma ação contra o Brasil, no âmbito nacional, para depois, comprovando que não houve efetividade na reparação do seu eventual direito, ingressar com uma denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E só então, depois de uma investigação perante a comissão, é que a comissão ingressaria com uma ação contra o Estado brasileiro em virtude dessas demandas. Então, hoje seria muito difícil uma ação no sistema interamericano em razão dessa demora. Uma outra possibilidade que existiria seria a do próprio Estado lesado acionar o Brasil perante a Corte Internacional de Justiça com sede em Haia. É uma ação que nós não temos ainda precedente para citar. Professor, temos ainda 10 minutos do nosso debate, mas eu gostaria de trazer agora o que podemos fazer para reverter essa situação. É possível reverter essa situação? Temos já a intervenção do STF nas questões ambientais, justamente pensando nesse futuro. Mas e na prática, professor, o que podemos fazer, o que temos de dever de casa? O dever de casa principal é trazer os meios produtivos e a sociedade para a questão ambiental. Nós já estamos sentindo os efeitos, então não dá mais para negar. E com isso, nós estipularmos mecanismos de incentivo para a adoção de práticas e tecnologias e fontes de energia sustentáveis. É o primeiro ponto. Feito isso, nós vamos ter uma produção mais limpa. Inclusive, a ONU recomenda, tem todo um conjunto de práticas industriais e meios produtivos de produção mais limpa, onde a gente consome menos recurso de matéria-prima natural e gera menos resíduo. Já começa por aí. E, com isso, trabalhar a educação. A gente não vai mudar as práticas de campo sem educação, sem mostrar que as novas tecnologias são viáveis. É inadmissível hoje em dia um produtor rural gastar mais de 1 milhão comprando um trator novo e não investindo em novas tecnologias para abertura de campo e suas licenças ambientais. Então tem que parar o pensamento que meio ambiente é custo. E isso se faz com ações práticas de incentivo. Fazendo isso,
nós começamos a trazer a sociedade para ações imediatas positivas e investirmos cada vez mais em geração de energia limpa. O Brasil já é potência mundial em geração de energia limpa, mas nós temos ainda as usinas termoelétricas, certo? O que nós podemos fazer no lugar das usinas termoelétricas? De vez queimar diesel, podemos queimar o quê? Podemos queimar biodiesel, podemos queimar fontes alternativas de energia. A Europa pode trabalhar com fonte alternativa de energia? Estuda-se na Europa, principalmente dentro da Itália, a não utilização mais de diesel para geração de energia, combustível fóssil, e sim biomassa, queima de sebo, queima de biomassa, para trabalhar na geração de energia, porque eles trabalham com termoelétricas. Então, como isso vai fazer? E eles emitem gases de efeito estufa, como eu vou reciclar ou trabalhar ou ressignificar esses gases? Então, a gente tem que ter esse pensamento como um todo. Toda uma preocupação de legislação e discussão ocorre, mas precisamos de ações mais práticas nos meios produtivos e sociais. Rapidamente, gostaria de perguntar para o senhor, a única saída que a cana-de-açúcar, por exemplo, né? Quando vamos para São Paulo, a época da queimada, é a única saída mesmo é queimar a cana? Existe alguma outra saída que não seja essa? Hoje, nós temos estudos que mostram que toda a cana, todo o ciclo da cana pode ser reaproveitado. Eu corto a cana, eu trituro a cana, e aí eu uso o mosto para fazer o diesel, o álcool, e eu fico com aquele mosto. Aquele mosto ele pode ser trabalhado para a indústria de ração animal. Então a gente não perde nada dentro da indústria da cana. Eu só preciso linkar todos os fatores. Os grandes produtores, os grandes dominadores do mercado, eles não desperdiçam nada. Só que ainda o mercado é feito de várias pessoas com unidades de produção pequena que só vendem a cana-de-açúcar. Plantam e vendem. E o que fica, queima para reciclar o campo. Então, se a gente linka todos os setores numa política de produção, realmente onde a gente perceba que existem alternativas tecnológicas, nós vamos, nesse pedaço da cana em São Paulo, ressignificar toda uma cadeia produtiva gerando mais lucro. Não só na mão dos grandes produtores, mas de todos os produtores. Então, nós precisamos montar essa cadeia produtiva como um todo. Ela existe, ela está aí. Ela até é vista pelo Ministério da Agricultura, mas a gente precisa de ações efetivas do Estado nessa movimentação, dando incentivos. Doutora Fernanda, e sobre leis, né, o que podemos ter assim para a prática agora, para diminuir esses impactos? Alguma colocação? Me parece, Sérgio, como eu disse, as nossas leis ambientais brasileiras são boas. O que nós precisamos é do desenvolvimento de novas políticas públicas que possam ser efetivamente implementadas. Eu diria que se nós cumprirmos até 2030 todos os objetivos de desenvolvimento sustentável fixados pelas Nações Unidas, nós estamos num bom caminho. Infelizmente, nós estamos com uma percentagem muito pequena de cumprimento dessas ODS. Mas eu gostaria só de finalizar aqui a minha fala, trazendo uma decisão que foi paradigmática da Corte Europeia de Direitos Humanos esse ano e que pode fazer eco aqui no Supremo Tribunal Federal, que é sempre tão atento à jurisprudência internacional e como um tribunal preocupado com os problemas da sociedade, tem feito esse diálogo. É a decisão tomada no caso Klima Seniorinen contra a Suíça. É uma associação de senhoras, de idosas suíças, que ingressaram na corte contra o Estado suíço, pedindo que o Estado fosse condenado por não cumprir com as regras do Acordo de Paris e, portanto, não estar atento a cumprimento de determinadas políticas públicas para reduzir o aquecimento global. Existia uma dúvida sobre como seria a decisão da Corte, ela foi proferida em abril, e, incrivelmente, a Corte, que era tão refratária a casos como esse, condenou o Estado suíço a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável e também as regras do Acordo de Paris. Mas por que a decisão é paradigmática? Porque a Corte aplica ali uma regra, uma teoria que foi criada pela própria Corte Europeia, que é a teoria da margem da apreciação nacional. Ela diz o seguinte: bom, eu, Corte Europeia, estou te condenando, o Estado suíço, a cumprir com as regras do Acordo de Paris.
Mas como é que você vai cumprir é uma questão de margem de apreciação nacional. Então você, Estado suíço, vai fazer seu dever de casa, vai fazer um estudo sobre como é que você vai cumprir essas regras para reduzir o aquecimento global, e você vai cumprir da forma que você achar melhor, desde que você cumpra, desde que você me prove que você vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, na atmosfera, para reduzir o aquecimento global da forma como foi previsto no Acordo de Paris. Então, a decisão é paradigmática nesse sentido. Existem outras duas ações, que é uma contra a França e a outra, que é a mais impressionante de todas, que é o caso dos jovens portugueses que ingressam na Corte contra todos os estados do Conselho da Europa, justamente citando o caso das queimadas. Professor, e é efetivo isso aqui? Seria efetivo aqui no nosso país? Temos que ver como a gente transcorre com isso, mas é um pontapé inicial da população cobrando seus direitos garantido, porque o direito, diferentemente da Europa, o direito ambiental, de um meio ambiente para todos, é da Constituição Brasileira de 1988. Ela é a pioneira em relação a isso, colocando o meio ambiente como um estado, como uma situação de direito de todas as pessoas. Então, ia ser pioneiro isso acontecer aqui, ia ser pioneiro ver esse debate do Brasil, que o Brasil já tem várias metas, né? Mas entrar contra o Estado brasileiro para ele efetivamente mostrar como vai cumprir, seria uma boa ação aqui a ser feita. E sempre vem aquela questão, quem é que vai pagar a conta, né, professor? Eu deixo um recado, já estamos todos nós pagando essa conta. Estamos todos nós pagando essa conta. Tanto os meios produtivos, quanto a sociedade, quanto o Estado. Então é questão de equilibrar essa conta ser paga e todos nós agirmos em um sentido positivo. Nunca esquecendo a base, a educação ambiental. Não nos pequenos, em toda a sociedade. Professora? Existe um estudo que demonstra que as populações que pagam primeiro essa conta são as populações vulneráveis. A gente pode perceber isso, por exemplo, no Haiti. Quem mora no alto das montanhas são as pessoas ricas, porque os danos ambientais chegam mais tarde lá. E aquelas populações que moram à beira do mar são as populações mais vulneráveis, mais pobres. A gente sempre percebe isso nas hipóteses de danos ambientais. É só a gente ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem saiu de casa primeiro foram pessoas mais vulneráveis. É claro que também as menos vulneráveis acabaram sendo atingidas. Então, concordo com o Dr. Bernardo, todos nós pagamos a conta e começa sempre pelo mais vulnerável. Infelizmente, nosso tempo já está esgotando. Quero agradecer ao aprendizado de hoje nesse debate sobre os incêndios florestais, as consequências jurídicas e o que pode ser feito. Começo agradecendo ao Dr. Bernardo Verano, professor, pesquisador, especialista em engenharia de controle de poluição ambiental, com trabalhos também feitos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Obrigado por estar conosco aqui, professor Bernardo. Suas considerações finais. Minha consideração final é um pensamento melhor para os meios produtivos, para as ações públicas do Estado e ações sociais. E que, com isso, consigamos ter um direcionamento ambiental correto, porque, senão, pagaremos todos o preço. Quero agradecer o convite, Sérgio, agradecer a presença também da doutora Fernanda, foi muito bom debater esse assunto com a senhora, e a todos os ouvintes que nos acompanharam. Obrigado. Agradeço também a professora Fernanda Toneto, pós-doutora em Direito Internacional Ambiental, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, professora, autora do livro Direito Internacional Ambiental, um estudo a partir da jurisprudência do Sistema Europeu de Direitos Humanos. Muito obrigado por estar conosco aqui também, ouvinte da Rádio Justiça, e as suas considerações finais. Sérgio, eu costumo sempre dizer, e digo isso todos os dias para os meus alunos, quando nós nos dispomos a ensinar alguma coisa sobre algum tema, debater algo sobre algum tema, a gente muito mais aprende do que ensina. E não foi diferente hoje aqui essa manhã. Eu muito mais aprendi com o Dr. Bernardo, com as suas considerações, do que ensinei qualquer coisa que eu tivesse a pretensão, eventualmente, de ensinar. O que eu deixo de recado para ser pensado é que direitos humanos e meio ambiente são assuntos que não se separam. Os direitos mais fundamentais dos seres humanos só podem ser usufruídos se nós estivermos dentro de um meio ambiente saudável. Por isso, mais uma vez, eu agradeço pelo convite de estar aqui.
estou sempre à disposição da Rádio Justiça. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que esse debate, essa mesa redonda, vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h45, intervalo. Na volta, o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.